O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum, tendo a oportunidade de ouvir mais uma parábola ensinada por Jesus no Evangelho de Mateus. Agora, a chamada parábola dos 2 filhos, ou também parábola dos 2 caminhos. É oportuno que a gente primeiro perceba o contexto em que esse texto é narrado. Já estamos no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, e Jesus aqui já está em Jerusalém, inclusive no templo. E quando ele chega em Jerusalém, ele causa um certo mal-estar nas autoridades e poderes religiosos da época, porque ele questiona um tanto de postura escondida por detrás da religião. Jesus é um homem que tem muita clareza na sua fala, e ele, na verdade, acaba se estranhando com os cambistas, que eram aqueles que trocavam a moeda. Ele acaba brigando e discutindo com os saduceus, que na verdade mantinham as oferendas e vendiam por preços abusivos. Jesus então começa com embates diante das posturas religiosas daquele tempo. E vejam, aqui esse diálogo acontece com os príncipes dos sacerdotes, que eram chamados de sumos sacerdotes, e os anciãos, que eram doutores da lei. Eram pessoas muito sábias, muito versadas, eram homens tidos como intocáveis, ilibados na sua postura. E vejam que então, eles começam a questionar com que autoridade Jesus diz aquelas coisas que ele diz. Como que ele é capaz de
expulsar vendilhões, como? A partir de que princípio? Quem ele pensa que é? É o pensamento e o contexto em que Jesus narra essa parábola. E aí então o Evangelho começa dizendo que Jesus se dirige aos sacerdotes e aos anciãos do povo e conta-lhes uma parábola. Um pai manda os seus filhos trabalharem na vinha. Lembrem que a vinha é o grande símbolo do amor. O pai vai dizer aos filhos: vai para a vinha produzir amor, produzir misericórdia, produzir ações de fraternidade, produzir verdade. É isso que o pai está pedindo: vá para a vinha. O primeiro filho, ele responde ao pai: não, eu não quero. No entanto, esse primeiro filho repensa, se arrepende, se converte e resolve ir para a vinha produzir bons frutos. O segundo filho, quando o pai diz a ele: vai produzir frutos de fraternidade, ele diz assim: claro, seu pedido é uma ordem, eu vou sim. Mas não foi. Na verdade, para o pai ver, ele disse sim, mas de um modo muito claro, ele não foi produzir bons frutos. Aí Jesus pergunta, porque Jesus gosta de perguntar se estão entendendo o que ele está dizendo. E Jesus então pergunta: olha, quem é que fez a vontade do Pai? Quem atendeu o pedido do Pai? Aí eles disseram a Jesus: lógico que foi o primeiro filho, que mesmo dizendo não inicialmente, se arrependeram e foram. E Jesus diz a eles: então, veja, João Batista veio e pregou de forma muito bonita o arrependimento, a conversão, e vocês não quiseram ouvi-lo. No entanto, as prostitutas e os publicanos escutaram a pregação de João Batista, se arrependeram, se converteram e vão preceder vocês no reino de Deus. Pronto. Jesus conseguiu uma confusão faraônica, porque veja, ele estava falando com pessoas do alto escalão da religião judaica. Só que a gente tem que entender o que ele está querendo dizer aqui. Então veja, se a gente olhar para o Salmo continua a temática de 3 domingos seguidos. Por 3 domingos, nós estamos ouvindo parábolas que tratam da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da maneira como Deus age conosco. E hoje no Salmo, a gente cantava: mostrai-nos, Senhor, a vossa bondade, a vossa misericórdia. Não recorde os meus pecados quando jovem, ou seja, quando imaturo, mas olhe para mim com compaixão. Pano de fundo da parábola dos 2 caminhos é percebermos a abertura ao arrependimento, o caminho de conversão, a clareza de que somos chamados a produzir frutos de amor, só que para isso temos nós que sempre nos converter e sermos pessoas melhores. E aí a gente vai para olhar mais profundamente a parábola. O Pai é o próprio Deus, a vinha é o reino. O primeiro filho é aquele que se arrepende, que muda de vida, que na verdade é capaz de desenvolver os mesmos sentimentos de Cristo. O segundo filho, na verdade, Jesus diz e aponta que são aquelas autoridades religiosas. Por quê? Porque não se convertem, não mudam.
usa a religião para figurar, para teatralizar. Usam máscaras, não mudam, não se convertem. Aqui é um ponto fundamental para a gente perceber que religião verdadeira, que viver uma religião verdadeiramente, é abrir o coração à conversão. Não adianta a gente fingir que é bonzinho, até dizer eu vou, mas depois não vai. Não adianta nós acharmos que o cumprimento da religião é só aqui dentro da igreja. Aqui a gente alimenta a nossa fé, mas a gente cumpre a nossa religião nas nossas relações cotidianas, em casa, no trabalho, com a nossa família, com os nossos pais e filhos. É ali que a gente é mandado a produzir frutos de misericórdia, de compaixão, de piedade. E vejam que aqueles homens religiosos, austeros, não tinham essa maneira de tratar Deus. Estavam além do bem e do mal, se sentiam muito poderosos, viviam uma religião de verniz. Passa o verniz, fica tudo brilhando, mas não muda, não se converte, não se torna melhor. A religião, se não nos melhora, não serve para nada. A gente vem só esquentar o banco, porque a religião tem que nos tocar, a palavra de Deus tem que nos transformar, tem que fazer com que a gente pare de produzir frutos de maldade, de violência, de mentira, de opressão, de corrupção, de enganação. Se não nos leva a ter esse tipo de postura, de trabalhar na vinha, não cumpre o papel, e a gente bloqueia o agir de Deus. A nossa fé tem que nos encaminhar a passos de melhora humana. A nossa fé tem que promover em nós arrependimento diante do mal. A nossa fé precisa nos lançar em atitudes de termos os mesmos sentimentos de Cristo. Vejam que naquela época havia uma lista dos piores, dos que mais pecavam. Publicano e prostituta era o top, 1 e 2 dos que menos prestavam. Publicano porque cobrava imposto, servia o império, adorava o imperador. Prostituta porque além de mulher, vendia o corpo. Vejam, era o que tinha de pior. E Jesus diz a eles: essa religião que vocês vivem não adianta de nada, porque aqueles que vocês acham que são muito mais pecadores que vocês, vai entrar no céu primeiro, porque se arrependeram, que abriram o coração para Deus, que na verdade permitiram-se ser corrigidos. Então hoje nós temos que pedir para que sejamos sempre arrependidos do nosso pecado, para que reconheçamos a misericórdia de Deus e sejamos nós aqueles que, ao dizer sim a Deus, cumpramos o sim, que o nosso sim seja sim e que o nosso não para o mal seja não. Aí a gente vai entender de fato que Deus será muito compassivo, misericordioso e pródigo na bondade conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.